Vamos começar lendo no livro de Gênesis e o capítulo 6. Gênesis capítulo 6, vamos ler só o versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E destacar essa expressão betumarás por dentro e por fora, cobrir com betume, cobrir com piche. Ainda em Gênesis capítulo 32 agora. Gênesis capítulo 32, versículo 20. O contexto fala de Jacó indo se encontrar com Esaú e preocupado que Esaú estivesse ainda muito irado com ele. Diz Jacó em Gênesis 32 e 20: E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Destacando a expressão de Jacó: eu o aplacarei com o presente. Agora em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 17. Êxodo capítulo 25, versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E finalmente, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Lemos mais cedo aqui sobre a primeira parte do tabernáculo no versículo 2. E depois o versículo 3. Vamos ler no versículo 4 agora. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Falando sobre o Santo dos Santos, diz que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Só isso que nós vamos ler. Entrando figurativamente agora lá dentro do Santo dos Santos, nós entramos no lugar que era reservado especificamente para Deus. É uma ilustração daquilo que Deus vê numa igreja local. Nós começamos esses estudos lá fora da cerca, pensando na visão que os incrédulos devem ter de uma igreja local. Entramos no pátio pensando na visão que os indoutos têm de uma igreja local. Entrando na tenda, no santuário, pensamos no que a igreja representa para os próprios irmãos. Mas agora, passando além do véu e entrando no Santo dos Santos, nós estamos vendo o que Deus vê quando Ele olha para uma igreja local. A cortina lá fora nos fala que uma igreja que anda conforme o modelo bíblico, ela vai transmitir para as pessoas que estão do lado de fora, aqueles que não conhecem a Deus, ela vai transmitir a mensagem de separação. Não uma separação orgulhosa, ou distante, ou arrogante, mas uma separação baseada nas boas obras,
e que deseja conduzir até Cristo. Lá no pátio nós vemos que aqueles que conhecem a Deus, mas não conhecem a igreja, eles irão ver numa igreja que obedece a Deus, irão ver a preocupação que os irmãos têm com a santidade daquela igreja, o cuidado com o altar e com a pia. Dentro da igreja, dentro do santuário, é lugar de serviço. Fortalecidos e alimentados por Cristo, guiados e instruídos pelo Espírito Santo, estamos ali para adorar a Deus. Agora, dentro do Santo dos Santos, nós vemos a verdade posicional, não aquilo que nós vivemos na prática, mas aquilo que Deus vê quando Ele olha para nós. E tem 3 coisas mencionadas aqui em Êxodo capítulo 25, eu queria pensar em uma delas hoje à noite, e uma ou 2 amanhã no último estudo, se Deus permitir. O assunto começa no versículo 10, apesar de nós termos começado a ler no versículo 17. Do versículo 10 ao versículo 16, é mencionado o conteúdo da arca. E pensando sobre o conteúdo da arca, nós vamos aprender lições sobre a suficiência da provisão divina para a nossa vida aqui na terra. No trecho que lemos, é mencionado principalmente o propiciatório, os querubins, e uma ênfase é dada à questão de cobertura. Dentro da arca, a lei, cobrindo aquilo, o propiciatório, os querubins. Então, pensando nessas coberturas, nós vamos aprender sobre a sublimidade da propiciação divina. Talvez não é uma palavra que todos conheçam, mas eu espero que antes do final dessa reunião o significado possa ser claro para todos. E no versículo 22 é mencionado um fato sublime: a comunicação de Deus com os seus filhos. Ali, Deus diz: ali eu virei a ti, e de cima do propiciatório, de entre os querubins que estão em cima do testemunho, naquele ambiente preparado ali, eu vou comunicar com vocês toda a minha vontade. E se pensarmos nessa questão da comunicação de Deus e ligarmos isso com algumas passagens do Velho Testamento, onde a santidade de Deus não foi respeitada, nós vamos aprender sobre a solenidade da presença divina. Agora, como eu mencionei, eu queria pensar hoje sobre propiciação, uma verdade sublime e que, quando compreendida, leva o cristão a ser um verdadeiro adorador. Para pensar sobre esse assunto de uma forma mais ou menos ordeira e tentando o máximo possível com a minha limitação para que seja facilmente compreendido, eu queria pensar, concentrando nos querubins, pensar primeiro o que é ensinado pelos querubins. Por que querubins? Por que não algum outro ser? Em segundo lugar, o que estava exposto diante do olhar dos querubins? E em terceiro lugar, o que estava escondido desses querubins? Primeiro a figura, o que querubins ensinam para nós? Por que Deus mandou construir 2 querubins? Por que não 2 leões ou 2 cordeiros? Ou até não precisava nem ser um ser vivo. Por que querubins? A Bíblia usa a palavra querubins 92 vezes, em poucos contextos. Eles aparecem lá em Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Estavam lá com espadas flamejantes, preservando o acesso até aquela árvore da vida, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Eles aparecem no tabernáculo, não só em cima do propiciatório, mas também gravados nas cortinas e na porta do véu. Não na porta do tabernáculo e nem na porta do pátio. Algumas ilustrações colocam querubins ali também, mas eles estavam só na porta do véu. Eles só eram visíveis de dentro do tabernáculo. Eles estavam naquela cortina que cobriam o tabernáculo, mas aquela cortina era coberta por outras coberturas, só era visível de dentro. Então só dentro do tabernáculo você conseguia ver os querubins.
Querubins são mencionados no templo de Salomão, no templo futuro que Ezequiel vai construir, naquelas visões da glória de Deus que Ezequiel teve. Ele vê o trono de Deus em cima de um firmamento de glória, e sustentando esse firmamento estão 4 seres viventes. E ele diz no capítulo 10 que ele entendeu, Deus revelou isso para ele, ele entendeu que os seres viventes eram querubins. E 23 vezes Ezequiel fala dos querubins naqueles capítulos. E algumas vezes os profetas falam que o Senhor habita entre os querubins. 7 vezes nós vemos sobre esse aspecto da glória de Deus. Juntando tudo isso e ligando os seres viventes de Ezequiel com os 4 seres viventes mencionados em Apocalipse 4, que provavelmente são também querubins, juntando tudo isso, o que nós vemos é que querubins são, entre os seres criados por Deus, aqueles que são mais perto dele e aqueles que são responsáveis por zelar pela santidade de Deus. Não que Deus precise de alguma ajuda para que a santidade dele não seja atacada, é claro que não, mas Deus age através de figuras, e ele mostra para nós essa figura. Os querubins representam, digamos, os guardiões da santidade de Deus. Isso é, em resumo, a função, o significado desses seres viventes, mais perto de Deus do que qualquer outros, preocupados com a santidade do trono de Deus. Então, lá no tabernáculo, querubins estão em cima do propiciatório. O propiciatório era uma chapa de ouro. Ela servia como tampa da arca. A arca era uma caixa de madeira totalmente revestida de ouro. E depois de Números 11, quando o povo de Israel saiu do Monte Sinai, onde eles construíram o tabernáculo, depois de lá, a arca e o propiciatório são sempre mencionados juntos. Não diz a arca e o propiciatório, mas diz só a arca, referindo-se à arca e ao propiciatório. Alguém pode argumentar que são 2 móveis diferentes, e num certo sentido é verdade, mas eram uma parte um do outro, e Deus considera os 2 como um móvel só. O propiciatório cobrindo a arca, os 2 querubins, feitos da mesma peça que a tampa, que o propiciatório, olhavam para o propiciatório. E o que eles viam? O que estava exposto diante dos olhos deles? Mais cedo, na primeira reunião, nós lemos Levítico capítulo 16. Se você ler de novo depois, para refrescar a memória, você irá ler naquele capítulo que uma vez por ano, Arão entrava no Santo dos Santos e ele espargia 7 vezes sangue do holocausto, que é chamado em Levítico capítulo 16 de sangue da expiação, como é traduzido na minha versão. Algumas traduções da Bíblia chamam o sangue da propiciação. Ele espargia aquele sangue em cima do propiciatório 7 vezes, uma vez por ano. Era isso que os querubins viam, o sangue da propiciação. Aquela palavra que aparece lá em Levítico 16, traduzida na minha versão expiação, ela é uma forma da mesma palavra propiciatório. Lá é o verbo e propiciatório é o substantivo, mas são 2 formas da mesma palavra, como comer e comida. Comida o substantivo, comer o verbo, o ato de comer. Então Arão precisava, ou o sumo sacerdote, continuando depois que Arão, uma vez por ano fazer propiciação. Um animal era morto, o sangue da propiciação era levado lá dentro do propiciatório, e o sangue da propiciação era espargido, era pingado em cima daquele propiciatório, e era esse sangue que estava diante do olhar dos querubins. Os querubins não eram seres vivos, não viam literalmente, mas é a figura que Deus está apresentando. Como diz Hebreus 9, eles faziam sombra sobre o propiciatório, e como diz Êxodo 25,
O olhar deles estava voltado para o propiciatório. Eles não olhavam para cima, para Deus, eles não olhavam para fora, para o sumo sacerdote, eles olhavam para baixo, para o sangue. Sangue da propiciação. O que quer dizer isso? A palavra hebraica traduzida propiciação, ela quer dizer basicamente cobrir, tampar, ou num sentido literal ou num sentido figurativo. Eu li em Gênesis as duas primeiras ocorrências dessa palavra na Bíblia, as únicas duas vezes que elas aparecem antes do tabernáculo. A palavra aparece muitas vezes relacionada com o tabernáculo, mas antes disso aparece só aquelas duas vezes. Em Gênesis capítulo 6, ela é usada no sentido literal, e ela é traduzida, na minha versão, betumarás. Outra versão traduz calafetarás. Outra versão traduz cobrirás. O sentido é muito claro. Noé iria construir uma arca, nada a ver com essa arca do tabernáculo, era um navio, e ele iria cobrir essa arca, calafetar a arca com piche, com betume. Iria cobri-la para que ela fosse preservada das águas do dilúvio. As águas do dilúvio iriam bater sobre aquela arca de todos os lados. E se fosse apenas madeira, as águas iriam penetrar dentro da arca, iriam levá-la a afundar. Então a arca seria protegida do juízo de Deus por aquele betume, seria coberta, literalmente propiciada. A segunda vez que a palavra ocorre é em Gênesis 32 e 20, e ali ela tem um sentido figurativo. Jacó está morrendo de medo de encontrar com o irmão dele, e com razão, porque ele havia iludido seu irmão, roubado ele, e agora vai ter que se encontrar com Esaú. Então Jacó, na sua astúcia, pensa: eu vou aplacar a ira do meu irmão, eu vou cobrir a ira dele com os meus presentes, eu vou mandar um monte de presentes para ele, vou chegar bem humilde na presença dele, e eu vou fazer com que a ira dele seja sufocada pelos meus presentes. É o mesmo sentido de cobrir, mas agora num sentido figurativo. Se você lembrar dessas duas ocorrências da palavra na Bíblia, eu digo de novo, Deus nunca usa palavras aleatoriamente na Bíblia. Se Ele inspirou Moisés para usar propiciar lá em Gênesis 6 e em Gênesis 32, era para nos ajudar a entender esse sentido da palavra. Em Êxodo capítulo 29, nós lemos da consagração de Arão. E quando Arão foi consagrado, ele ofereceu um sacrifício, e Deus disse para Moisés dizer para ele que o sangue da propiciação seria colocado sobre Arão, literalmente colocado sobre ele seria manchado com sangue, e aquele sangue seria propiciação por Arão e pelos seus filhos. Não era algo que seria repetido, era uma vez por todas. O que aconteceu com Arão é o que foi ilustrado em Gênesis. Com aquele sangue da propiciação, Arão estava sendo protegido da ira de Deus, como a arca foi protegida durante o dilúvio. E a ira justa de Deus contra o pecado do ser humano estava sendo aplacada, como Jacó achou que faria com Esaú. E propiciação tem esses dois aspectos: cobrindo a nossa culpa, satisfazendo as exigências justas de Deus. É mencionado muitas vezes no Velho e no Novo Testamento. E o propiciatório ali na presença de Deus ilustra isso. Os querubins, olhando para o propiciatório, viam o sangue da propiciação, sangue que foi derramado para perdoar os nossos pecados. Mas o que estava escondido da vista desses querubins? Dentro da arca, embaixo do propiciatório, havia três coisas. Aqui em Êxodo 25,
Deus só instruiu Moisés a colocar lá dentro o testemunho, quer dizer, as 2 tábuas da lei. Mas mais para frente vamos ver que foram colocadas mais 2 coisas. E Hebreus 9 dá a lista dos 3: um vaso com maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei. Essas 3 coisas ilustram, em primeiro lugar, ilustram a provisão de Deus para o povo dele. Mas elas eram uma lembrança também do pecado do povo. Lembre de quando o maná foi dado, Êxodo capítulo 16. Era pão do céu. Foi dado para satisfazer a necessidade do povo. E na hora em que foi dado, já gerou problema. Porque Deus mandou colher só o que precisava para aquele dia. Alguns saíram e colheram para hoje e para amanhã. E estragou, desobedeceram a Deus. No sábado, não iria ter maná. Então na sexta eram para colher dobrado. E alguns chegaram na sexta e não colheram dobrado. E saíram no sábado procurando maná e não tinha. E Êxodo 16, Deus diz: até quando? Você consegue perceber nas palavras de Deus um sentimento humano. Não que Deus tenha sentimento humano, mas Ele procura transmitir para nós a incredulidade do povo. Até quando eles iriam continuar nessa rebeldia contra Deus? E pior do que isso, lembre de Números capítulo 21, as serpentes abrasadoras. Por que vieram as serpentes abrasadoras? Porque o povo de Israel disse: a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Ou em português mais claro, nós temos nojo desse pão desprezível. Era o pão dos céus, era o alimento dos anjos, como diz o salmista, era a figura de Cristo. E ao invés de estarem satisfeitos porque Deus os estava sustentando, vez após vez a Bíblia diz: o maná nunca faltou durante os 40 anos que o povo de Israel estava no deserto. Se você fazer a conta do tamanho da nação de Israel, é mencionado o número daquele povo, dos soldados, e daí você faz uma estimativa da nação toda. E a quantidade de maná que cada um deveria colher por dia. Alguém já fez as contas e seriam necessários mais ou menos 115 carretas de 40 toneladas cada uma, todo dia, para alimentar aquele povo. A quantidade de maná que caía por dia, se alguém juntasse tudo, seria suficiente para encher mais ou menos 115 carretas de 40 toneladas cada uma, todo dia. É claro que no sábado não tinha, mas na sexta tinha dobrado. Então a quantidade é a mesma. Todos os dias, durante 40 anos. E a Bíblia diz: não faltou nenhum dia, até que o povo entrou na terra prometida. E o que o povo faz? Agradece a Deus? Não. A nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Ingratos diante da provisão de Deus. A vara de Arão que floresceu, aquilo foi feito porque foi necessário, não foi alguma coisa que Deus disse: bom, eu vou dar uma demonstração do meu poder à toa. Foi uma insubordinação do povo. É relacionado com o trecho que lemos na primeira reunião, lá em Números capítulo 16. O pecado de Coré foi um pecado de rebeldia, insubordinação contra a autoridade instituída por Deus. E nós não temos tempo de entrar nos detalhes, o tempo está correndo. Mas leia depois Números 16. Foi uma insubordinação. Por causa disso, no outro dia Deus disse: eu vou mostrar quem foi o homem que eu escolhi. E então cada tribo trouxe uma vara, e de um dia para o outro dia, a vara de Arão floresceu. Não é só que teve brotinhos na vara, ela produziu brotos, flores e fruto. Um milagre que Deus operou para mostrar ao povo que Coré não tinha direito de ser insubordinado. Arão era aquele que Deus havia escolhido para ser o representante dele. E a vara foi colocada na arca
como lembrete da insubordinação do povo. E as 2 tábuas da lei? A lei dada para guiar o povo. Só que as 2 tábuas que estavam dentro da arca não eram as 2 tábuas originais. As 2 tábuas originais Moisés quebrou. E há algo muito triste na Bíblia, que quando Moisés quebrou aquelas 2 tábuas, o povo de Israel perdeu para sempre alguma coisa que nunca teriam de volta, porque as 2 tábuas seguintes não eram iguais. O conteúdo delas era igual ao conteúdo das primeiras. Mas leia Êxodo 32 e Êxodo 34. O capítulo 32 diz que as primeiras tábuas, elas foram escritas pelo dedo de Deus e elas foram lavradas pela mão de Deus. O capítulo 34, Deus diz para Moisés: lavra 2 tábuas de pedra e eu escreverei nelas os mandamentos. As 2 tábuas que estavam dentro da arca tinham os 10 mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus. Mas lá no pé do monte Sinai estavam os cacos de 2 pedras que Deus havia preparado, nas quais Deus havia escrito. E aquelas pedras ficaram perdidas para sempre. Por quê? Por causa da idolatria do povo. Dentro da arca, embaixo do propiciatório, estavam as lembranças do pecado do povo, da sua ingratidão, da sua insubordinação, da sua idolatria. O precioso é que os querubins não viam isso. O propiciatório cobria essas coisas, eles viam só o sangue. E quando você para e pensa em todos esses detalhes, você tem a figura completa que a arca e os querubins apresentam para nós, em relação à sublimidade da propiciação divina. Quando nós olhamos para dentro da arca, nós estamos olhando para dentro do nosso próprio coração, individualmente ou coletivamente. Dentro de nós existem as sementes da idolatria, da insubordinação, da ingratidão. Temos uma natureza pecaminosa. Mesmo tendo recebido a vida eterna de Deus, a carne continua conosco. E ela mancha até o serviço que tentamos fazer para Deus. O que é verdade individualmente é verdade coletivamente. Qualquer igreja local, se for sincera em relação a si mesma, vai ter que admitir: tem falhas aqui no nosso meio. Tentamos servir a Deus, mas temos problemas. Os querubins, representando a santidade de Deus, aqueles que zelam por um Deus santo, estão olhando para baixo. Mas entre aquilo que representa o nosso pecado e o olhar dos querubins, está o propiciatório, no qual está o sangue da propiciação. O sangue da propiciação esconde do olhar santo dos querubins aquilo que representa a nossa falha. E assim Arão podia entrar na presença de Deus, porque os querubins contemplavam a propiciação. Se os querubins olhassem para aquilo que lembrava o pecado do povo, o povo teria que ser destruído. Mas o propiciatório, fazendo cobertura, fazendo propiciação, dava a Arão o direito de entrar na presença de Deus. Para você perceber o valor disso, talvez seria interessante você lembrar que Satanás foi um querubim antes da sua queda. Ezequiel capítulo 28 nos ensina isso. Aliás, em Ezequiel 28, Satanás é chamado de o querubim, cobridor. Não sei exatamente o significado do singular ali, mas é interessante. Satanás foi um querubim. Agora hoje, Satanás é o acusador dos nossos irmãos, acusando-os de dia e de noite diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 12. Tente imaginar o acusador dos nossos irmãos, um ex-querubim que perdeu o seu posto, que foi expulso do céu,
procure imaginá-lo na presença de um Deus santo, olhando para os querubins que estão ao redor do trono. Pelo que a Bíblia indica, são 4 apenas. E quem sabe, ele é ousado, ele é blasfemo, quem sabe jogando no rosto daqueles querubins. Vocês não estão fazendo o seu serviço. Olha aquele povo lá embaixo que se diz cristão. Olha aquele povo lá tentando adorar a Deus. Olha os erros deles. Olha aquilo que aquele fulano fez. Olha aquilo que aquela igreja fez. Aquele povo tem que ser destruído. Estão querendo adorar a Deus, mas são pecadores. Se uma cena dessa acontecesse no céu, os querubins poderiam olhar para o Senhor no trono e dizer: Senhor, nós não vemos nada disso. Nós só vemos o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário em lugar daqueles pecadores. E eles estão cobertos pelo sangue. Eles são aceitos na tua presença, não por causa do que eles são, mas por causa da propiciação que o Senhor fez por eles. Deus preparou a propiciação e nós hoje somos aceitos diante de Deus no amado. Essa expressão de Efésios é preciosa para o salvo: aceitos diante de Deus no amado. Se eu ou você tentássemos chegar diante de Deus na nossa própria justiça, naquilo que nós somos, os querubins não nos deixariam chegar perto do trono. Mas a palavra de Deus diz: nós temos ousadia para entrar no santuário. Podemos chegar diante do trono da graça para encontrar socorro em tempo oportuno. Podemos por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos cobriu, fez propiciação para nós, satisfez a justiça de Deus, cobriu os nossos pecados, e nós somos aceitos a Deus, diante de Deus, baseado no valor sublime da propiciação efetuada em nosso favor ali na cruz do Calvário. Toda glória e toda honra seja a Deus pela grande salvação que Ele tem preparado. Amém.